De agora, nossa aula está sendo gravada, ok? Vamos lá, meu povo. Hoje, Esther, como eu estava falando com a Maria, a gente vai falar sobre alguns aspectos da globalização, certo? Como, por exemplo, um fenômeno. O que seria o fenômeno? Está aqui, ó. O fenômeno da globalização alcança nações e povos na sua economia, cultura, tecnologia e política. Deixa eu dar um exemplo que parece que é a nossa cultura hoje em dia, mas não é. É herança de outra cultura. Um fenômeno que atingiu aqui o Brasil não foram os restaurantes japoneses? Agora, Sim. se a gente prestar atenção um pouquinho, se nós formos um pouquinho mais atrás, os restaurantes japoneses, na sua grande maioria, tinham niseis e sanseis, que eram os proprietários, que eram os sushimens, ainda estavam sob responsabilidade dos nativos ou dos niseis, né, que são os descendentes da cultura japonesa. Hoje, a gente tem excelentes restaurantes. Nós temos excelentes restaurantes japoneses e que excelentes sushis ou chefes de restaurantes que não são japoneses, que eles adaptaram a culinária japonesa ao nosso gosto, ao nosso perfil, isso sem deixar, sem ferir, né? No caso, a cultura japonesa. Então a gente pode falar que isso é um fenômeno, foi um fenômeno na nossa cultura, porque atingiu os três níveis: o cultural e o econômico, e também o tecnológico. Tá certo? Dúvidas até aí? Não, tranquilo, professor. Hoje eu vou deixar vocês lendo um pouco, tá bom? Porque como a Esther tá meio zoada e a Maria disse também que tá com um pouquinho de fadiga, a gente vai só fazer um bate-bola, tá bom? Ô, gente, vocês conseguem, assim, vocês não vão ler, mas vocês vão precisar interagir comigo. Vocês conseguem enxergar um outro fenômeno na nossa sociedade, na nossa cultura? Hum, Não precisa ser necessariamente na culinária. Pode ser num estilo, pode ser numa, num, numa filosofia, enfim. A gente tem vários aspectos. Brasil, a gente tem uma forte tendência a misturar as coisas porque é um país miscigenado. Ele já nasceu da mistura, não da cultura, né? Ele já nasceu da mistura. Então, se a gente. Só um minuto, gente. O espirro chegou na ponta do nariz e não saiu. Se a gente parar e pensar, nós temos diversos fenômenos que impactaram e que impactam na nossa tecnologia, na nossa cultura, na nossa economia. Vocês conseguem enxergar? Maria, Esther? eu estou pensando aqui. É fora a culinária, né? Tem Pode ser diversos, culinária né? também, pode ser tecnologia, pode ser cultura, pode ser estilo de vida, enfim. Nós temos, nós temos fenômenos, né, em diversos âmbitos. Hum, é. De culinária, na verdade, aqui no Brasil eles aderem de tudo, né? De japonês, de italiano, de tudo. Foi aquilo que eu falei É, na aula passada. Em relação à culinária, principalmente aqui em São Paulo, se você quer uma comida turca, você acha um restaurante turco. Se você quer uma comida sim. mediterrânea, você acha um restaurante mediterrâneo. Se você quer comida italiana, você acha comida italiana. Então, assim, o Brasil, especificamente em São Paulo, é um polo de miscigenação ou de é, como é que eu costumava dizer? É uma é um albergue cultural onde nós abrigamos diversas culturas
num único país. Sim. Então, os japoneses nos impactaram não só na comida, mas também na cultura. Os europeus nos impactaram não só na culinária, mas também no estilo de vida, no estilo de se vestir, nas filosofias, enfim. Então, nós temos essas heranças muito arraigadas no nosso cotidiano, tá certo? Então, olha que legal o exemplo que eles dão aqui. Considere as marcas que um produto artesanal pode carregar, como se impregna de valor exatamente por isso. Lembre-se também de analisar que os fatores que dificultam o negócio são a desorganização do grupo e a falta de conhecimento tecnológico. Veja como a falta de conhecimento pode travar o desenvolvimento e o crescimento de um negócio, principalmente no mundo globalizado. O que ele está falando com isso? A tecnologia, e era esse ponto onde eu queria chegar, é onde nós sofremos os maiores impactos, ou onde tem os maiores fenômenos. E eu vou trazer um exemplo que já vem da administração para os tempos de hoje. O modelo Toyota de administração. A administração japonesa teve forte influência na escola administrativa. Todo mundo acha que os Estados Unidos é soberano na questão da administração, mas não é. Quem é soberano, ele pode ser o pioneiro, o precursor, enfim, da administração. Mas quem teve importante contribuição, e uma das maiores contribuições, em que inclusive o estilo de administração é usado até hoje, são os japoneses, com o toyotismo, com enxugamento produtivo, com estoque enxuto, com as técnicas de diminuição do tempo do setup da produção, com 5 S, que são censos, né, de organização, ordenação, disciplina, entre outros. Então, e tudo isso atrelado à tecnologia. Poxa, quando a gente fala em tecnologia, nós não temos que olhar lá para o Japão, lá para a China, lá para a Europa, para a América do Norte e também aqui. Nós produzimos muita tecnologia, muita. Só que nós não sabemos vender. A tecnologia que a gente produz aqui, a gente vende a preço de banana para fora. Lá eles customizam essa tecnologia e vendem para a gente 3 vezes mais cara. Tá certo? Então, assim, o Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande de valorizar o seu papel no mercado mundial. Mas isso é uma outra discussão. Então, assim, o principal ponto de exploração dos fenômenos são os fenômenos tecnológicos. Hoje, qualquer coisa, hoje é possível você saber de qualquer coisa no mundo inteiro 3 segundos depois que ela aconteceu. Que é a velocidade que demora para a pessoa subir uma informação na internet e ela circular o mundo. Então percebam a importância que a tecnologia tem na nossa vida hoje em dia. Certo? Dúvidas até aí, meu povo? Não, tranquilo, professor. E referente até o que você falou, referente à cultura, a gente já pode citar também a China, né? Porque aqui o tanto de produto que tem da China não é normal, né? Do que o Brasil vem. Exatamente. Por que eu citei China? A China ela é um fato, não é isolado, mas a gente tem que tratar com muita atenção, porque as tecnologias que são usadas lá na China foram importadas. As empresas que saíram dos seus sítios, dos seus países e foram fazer sede lá na China, porque a mão de obra é quase que gratuita, o custo de produção é muito, infinitamente menor, eles importaram a tecnologia também. Só que a partir daí, eles começam a dar subsídios para os chineses para produzir tecnologia também. Tanto é que a China hoje é o maior parque tecnológico de carros movido a bateria, energia limpa, por exemplo.
Hoje na China se fala muito. Teve uma reportagem, inclusive até se vocês tiverem tempo, não vou obrigar nem nada, mas se vocês tiverem tempo, assista uma reportagem do Fantástico que fala sobre o processo evolutivo da China. Lá na China, para vocês terem noção, o motorista de táxi, se ele tiver um carro movido a bateria ou a energia limpa, né, ou os híbridos, ele vai pagar algo em torno de R$ 700 uma licença para poder andar de táxi. Andar não, né? Para poder trabalhar com o táxi. Agora, se o veículo dele for a combustão, né? A combustível fóssil, ele paga algo em torno de US$ 9.000. Olha a discrepância, olha a diferença. Por quê? Porque eles estão forçando aos motoristas ou a frota chinesa a migrarem para melhorar as questões do tempo e diminuir a compra, de combustível, porque a China compra do Oriente Médio. A China não tem produção de petróleo, por exemplo. Então ela compra esse produto. Uma vez que ela está estudando, que ela está desenvolvendo baterias de longa duração e com bastante autonomia para esses veículos, ela força o quê? Ela força a comercialização destes veículos. Tudo bem? Tudo bem. Maria, lê esse para gente? Pode ser? Pode sim. Para que Arthur e seu grupo do Programa de Estudos e Ações para a Questão da Escassez da Água da Universidade Federal, onde estuda, ajudem efetivamente o grupo de artesãos da comunidade. Cuiuiu. Eles precisam identificar aspectos da globalização que afetam a produção do artesanato com sinal. Ai, não Sisal. estou enxergando. Sisal. Para agir cientificamente, terão de analisar aspectos pontuais da globalização, avaliando quais deles mais se aplicam à situação da comunidade. Precisarão também apontar como atuar em aspectos de globalização para o benefício dos artesãos. Gente, o que é sisal? Vocês lembram o que é sisal? Eu lembro alguma coisa referente à escravidão. Tem alguma coisa a ver? Sisal? Ah, sim. O sisal, ele é uma palha que a gente acha em abundância em algumas regiões do país, especificamente na costa do Nordeste e Norte do país. A gente encontra muito a folha do sisal. E aí o sisal, o que acontece? A gente faz artesanatos com sisal. Os índios, é uma herança indígena. Os índios trançam sisal e fazem cestas, agdás, adornos, souvenirs, desculpa. Eles fazem souvenirs, que são os bibelozinhos. Então, eles fazem muita coisa. O artesanato com sisal ele é muito rico. Eu faço colares com sisal, eu faço mandala com sisal, eu faço um monte de coisa com sisal. Eu tenho uma infinidade de possibilidades de fazer as coisas com o sisal. E aí, o que acontece? O sisal, ele é um recurso. E como qualquer outro recurso, ele é escasso. Como que ele é diminuído, este recurso? Uma vez que eu tenho um local desmatado ou um local que vai ser urbanizado, e aí eu vou tirar toda aquela vegetação daquele local e vou urbanizar. Com isso, eu tiro toda a fauna e a flora daquele local e, consequentemente, um dos recursos vai embora. Então percebam o que eles estão dando como exemplo aqui. O grupo da universidade irá criar e utilizar instrumentos para obter informações, analisar a realidade, identificar os processos de produção com as suas eventuais fragilidades e reconhecer onde pontualmente poderão propor mudanças, propor ações que possam contribuir na busca
de uma solução para a situação. Então, veja, Arthur e o grupo que atua no programa de estudos de ações da Universidade Federal precisam atuar em duas frentes distintas. A primeira, identificar quais são as dificuldades que estão ocorrendo, e B, apontar ações para contribuir na busca de uma solução para a situação. Então, digamos que eles estão enfrentando escassez da matéria-prima. Se eu estou enfrentando escassez da matéria-prima, qual é o principal motivo para a escassez? Não é o desmatamento? Sim ou não? Se é o desmatamento, eu vou buscar alternativas para o replantio deste produto. Ele vai demandar um tempo para se reflorestar, e com isso eu volto a ter o recurso. Uma das frentes. Tá certo? Outra coisa que eles falam aqui, apontar soluções para contribuir na busca de uma solução para a situação. Então, eu busco reflorestamento, eu busco novos fornecedores, eu busco parcerias com os ribeirinhas, eu tenho diversos mecanismos que eu posso usar para combater a escassez desse tipo de recurso. E esses recursos impactam diretamente naquilo que a gente chama de globalização. Não sei se vocês lembram, claro, não é da época de vocês, mas na década de 90 até início de 2000, o Golfo, que hoje nem existe mais, hoje nós vimos um país chamado Dubai, dos Emirados Árabes, que é um dos países mais ricos do mundo, mas na época do Golfo Pérsico, onde é o maior local de extração de petróleo, que a gente chama de ouro negro, por uma década, exatamente uma década, houve guerras, infinitas guerras. E eles falavam que a guerra do Golfo era pura e simplesmente por conta de cunho religioso. Mas a gente sabe que não é. Por que Estados Unidos ia lá apoiar uma parte por exemplo, Estados Unidos apoiava os israelenses, Rússia apoiava os islâmicos na Guerra do Golfo? Porque ambos tinham interesse no quê? Na riqueza do petróleo e naquilo que ele traria de benefício. Dúvidas até aí, meu povo? Não, professor, tranquilo. Tranquilinho? Vamos para a próxima? Para a próxima sessão? A gente mata 2 sessões, pelo menos, hoje, e aí a gente fica menos preocupado, né? Em relação à disciplina. Espera aí que eu vou buscar aqui. Eita, o que eu fiz aqui? Saiu foi tudo. Espera aí, gente. Tá atenta aí, Esther? Estou sim. É normal. De 5 em 5 minutos ter sinal de vida para não nos deixar preocupados, hein? Por favor. Tá. Amiga, o que você tá sentindo? Tô tossindo muito, você não tem noção. E eu acho que eu estou com febre interna. Meu Deus do céu. É. Você limpou os alimentos que você comprou no mercado? Sim, aqui em casa a gente higieniza tudo. Que Onde você estranho. mora, Esther? Na Eu comunidade. moro, me respeita. É a comunidade mesmo. Santa Clara. Aí eu já fui aí. Pertinho da ponte ali de acesso, não é? É perto, na verdade, a entrada na fábrica da Votorantim. Isso. Do lado direito da BR, indo sentido Curitiba. Isso. Lado oposto. O Pinheirinho tá de um lado, vocês estão de outro, não é isso? É, a ex-Pinheirinha, não sei que ela tá falando da comunidade não, viu? Deixa ela. Ex. Ex. Eis Não o pode quê? negar suas origens, não. Pinheirinho. Você era do Pinheirinho?
Por pouco tempo, professor, que eu morava com os meus pais lá, mas aí agora eu tô morando no Tabuão. Entendi. A pessoa casa e vaza, tá vendo, Esther? Exatamente. Já falei pra ela fazer o mesmo. Mas calma, ela ainda vai fazer, fique tranquilo. Vamos lá, meu povo. Estão enxergando a tela agora? Sim. Sim. A gente agora vai entender os efeitos da globalização no nosso cotidiano. Vamos lá. No livro didático, você verá que o Brasil tem fortes marcas multiculturais. O que são isso? Mistura de culturas, em princípio distintas, formou pouco a pouco o país em que vivemos, mas que não conhecemos totalmente. Isso porque temos no Brasil um mosaico cultural imenso. Note como é fácil compreender essas marcas importantes, que esta identifica o brasileiro, a multiculturalidade. Então não é difícil você encontrar, por exemplo, religiosos. Aqui está essa imagem me dá um panorama muito rico do que é o nosso país. Não é difícil você encontrar dentro da nossa cultura contrastes. Lembrei da palavra, graças a Deus. Contrastes. E quais são os contrastes, professor? Contraste nas etnias, nas questões culturais, nas questões socioeconômicas, nas questões socioculturais, nas questões religiosas, nas questões políticas. Porque nós somos um país totalmente miscigenado, por natureza. Nós temos um cadinho dos portugueses, nós temos um cadinho na nossa formação de origem, né? Nós temos um pouquinho dos portugueses, um pouquinho dos holandeses, um pouquinho dos índios, um pouquinho dos africanos, de determinados países da África. Então, percebam, a gente já nasceu se misturando. Nós temos, depois, vieram os espanhóis, com as caravelas também. Então, percebam, nós temos uma miscigenação desde os primórdios, tá certo? A nossa história, como nação, foi se compondo a partir de grandes influências recebidas de povos de vários locais com as mais diversas culturas. Os japoneses que figuram da Segunda Guerra, os espanhóis e italianos que precisaram escapar da severa situação econômica de seus países no início do século XX, os judeus que buscaram abrigo longe da perseguição do nazismo. E isso são só uma das muitas causas da nossa miscigenação, certo? Mas o que temos aqui? O que temos aqui? O que em princípio se revela como que parece reconhecer, favorecer, estimular e respeitar as diferenças e a pluralidade cultural não é um cenário de conveniência harmônica. Isso ocorre porque não respeitamos ainda as diferenças. E isso é um caso muito sério, principalmente nas empresas. E o que ele fala sobre diferenças? Tais diferenças são ligadas a costumes, hábitos, crenças, valores e etc., formando um grande calendoscópio cultural. Eu vou dar um único exemplo sobre isso. Aliás, eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Quando a gente fala de diferenças aqui, principalmente as étnicas, a gente percebe perseguição e distinção, principalmente das religiões de matrizes africanas e perseguição dos negros nas organizações. Por exemplo, para que o negro possa decolar numa empresa, ele não tem que ser bom como os outros. Ele precisa se destacar. Não basta só ser bom, porque bom por bom, tem o branco também que é bom. Por exemplo, isso é só uma das linhas de raciocínio, ou uma das linhas de pensamento. Professor, mas não existe mais preconceito.
o Brasil é um país miscigenado e não tem preconceito, não tem acepção de cor ou etnia ou orientação sexual. Mentira, gente. O pior tipo de preconceito nós temos aqui no Brasil, infelizmente, que é aquele preconceito que não é visível. A pessoa é preconceituosa, mas ela acha que não é. Querem um exemplo? Sim. Um exemplo típico disso. Ah, eu tenho vários amigos gays. Ah, tá. Mas e se seu filho vira gay? Ah, ele vai procurar o caminho dele. Opa, pera lá. Então, o pau que dá em Chico não dá em Francisco? Se você tem vários amigos gays, por que não o seu filho ser o seu melhor amigo gay? Ah, Exatamente, não. professor. Eu criei bem E minha isso a filha gente para ela. vê que foi. Pode É, falar. outro exemplo é, eu criei minha filha para ela casar com um pé rapado. Então percebam, o pior tipo de preconceito é o que a gente tem aqui, que é o enrustido. A pessoa acha que não é racista, mas ela pensa como um racista. Pode falar, Maria. Não, eu ia falar que isso a gente não dá nem para falar que acontece muito com as pessoas mais velhas, porque no meu dia a dia mesmo eu vejo isso. Pessoas novas mesmo falando assim, ai, eu não tenho preconceito, mas a gente percebe o tratamento quando. Isso no meu trabalho mesmo, a gente vê a diferença quando é tratado uma pessoa branca e uma pessoa negra. O tratamento é totalmente diferente. E isso também acontece com pessoas negras tendo preconceito com elas mesmas, sabe? E sem Eu ia perceber. falar isso agora. O pior de tudo é o preconceito intrarracial, que é Sim. dentro da própria etnia ou dentro da própria crença ou dentro da própria filosofia que a pessoa tem. Por exemplo, os negros eles são perseguidos, ok. Só que quando o negro tem uma posição de poder, ele quer ser soberano É, sobre os outros negros, Verdade, concordo. é verdade, sobre professor. os outros negros. Ele não tem a visão de, de, de ajuda mútua. Ele não. Por exemplo, eu falo isso, gente, inclusive por experiência própria. Eu vou dar um exemplo. Eu, por diversas vezes, eu já fui parado pela polícia, fui abordado pela polícia diversas vezes sobre várias circunstâncias, gente. Até de cavalo a polícia já me parou. Que eles estavam a cavalaria da polícia já me parou para me enquadrar. Eu falo isso, ninguém acredita, mas é a mais pura verdade. E assim, de todas as vezes, as piores abordagens foi quando eram policiais negros me abordando. Extremamente invasiva a abordagem, preconceituosa e tendenciosa. E o pior é que você não pode falar nem nada, né, professor? Pois é. Porque aí Não você está pode. numa zona de. Por exemplo, você está numa situação vulnerável. Eu trabalhava muito à noite, então eu rodava, eu saía dos locais na madrugada. E aí, de madrugada, na maioria das vezes, só estava você e a viatura da polícia. Se você fala qualquer coisa ali, quem roga a verdade são os policiais. Até provar que você não falou aquilo, eles rogam a verdade. Eles vão lá, te prendem, te maltratam, fazem o que quiserem, porque eles rogam a verdade. E você ainda vai sofrer as consequências por isso. Então, isso é só um dos exemplos, tá, gente? Dentro da religião, então, é pior ainda. E eu falo dentro das religiões de maneira geral, tá, gente? É nos evangélicos, nos católicos, nos umbandistas, candomblecistas, judeus, presbiterianos, os mormons. Se a pessoa tem uma relação, se vocês percebem a relação hierárquica dentro das religiões, se a pessoa sobe um degrau, aquelas que estão abaixo dela, nossa, viram lixo. Aquela pessoa é soberana.
Então, percebam, é isso que eu falo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque aqui no Brasil a gente sofre o pior tipo de preconceito, que é aquele que a pessoa não acredita ter, mas ela tem. Tá certo? Tá certo. Vamos lá. Starzinha, consegue ler esse pra gente? Consigo. Se eu não tossir, eu consigo. Se você tossir, para, respira e a gente continua. Tranquilinho. Tá. Desrespeitar as diferenças é o passo fundamental para atitudes discriminatórias. O convívio cultural não deveria ser tarefa difícil para a sociedade brasileira, uma vez que esta tem, na formação, uma intensa mistura de raças, cada uma, cada uma das quais carrega marcas distintas, compondo uma reciprocidade cultural. Somos filhos de um rico hibridismo. Abrigamos culturas tão diversas e possuímos pré-requisitos históricos para lidar bem com as diferenças. Mas não é isso o que ocorre em pleno século XXI. Ainda temos um longo caminho a percorrer na conquista por uma sociedade mais do que plural, uma sociedade realmente justa, tolerante e acolhedora. Vocês querem ver um outro exemplo de fatores também que a gente percebe essa perseguição? E isso independe. É que pelo o nome do programa já é a pessoa já distorce com o próprio nome, que é a questão das cotas nas universidades. Se a gente para e analisa, peraí, é devido a essas cotas? Muita gente vira e fala, parece esmola. Mas, gente, não é esmola, é direito adquirido. É uma dívida moral. É uma dívida moral que a história tem com os negros, que a história tem com os índios, que a história tem com os afrodescendentes. Então, é mais do que devido, sim, a cota. E digo mais, essas cotas deveriam ser, inclusive, especificamente atreladas ao ensino público. As crianças ou as pessoas que saíssem do ensino público. Primeiro critério de avaliação. Não tem ensino público? Não tem direito. Ele fez 1 ano de escola particular. Então, se fez 1 ano de escola particular, foi bolsista? Se foi bolsista, tem direito. Não foi bolsista? Perde o direito. Por exemplo. Por quê? Porque aí, gente, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais a base. Porque qualquer um, nós, brancos, negros, amarelos, mamelucos, brasileiro, qualquer brasileiro que chegar lá e chegar com um documento e falar que é cotista, a pessoa vai ter que acatar. Porque a gente não sabe, a gente não conhece a árvore genealógica da pessoa. E ela pode falar que ela tem descendência índia, negra, e eles vão ter que aceitar. Tá certo? Então, puxando esse gancho aqui dos filhos ricos híbridos, era isso que eu queria trazer, por quê? Porque era um programa que era para diminuir a disparidade e fomentar a equidade, mas, na verdade, o que mais fomentou foi a discórdia nos grupos de discussão na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, entre outros. Tá certo? Maria, lê para a gente esse. Leio. Veja como também temos agora o poder de intensificar, de ampliar de forma avassaladora nossa opinião, que deixa de ser apenas pessoal e pode tornar proporções inimagináveis. Acompanhe. Temos assegurado a conexão que possibilita conversação mundial. As palavras ao transmitirem em redes, criarem interconexões planetárias e fazem emergir uma opinião pública local e global. Essa nova organização da sociedade alterada pela tecnologia está nos envolvendo de forma definitiva. Retomem em seu livro didático com alguns
pesquisadores, dentro dos quais está Amber Casey. Isso, olha o que ela é. Para ela, dependemos agora de cérebros externos, tais como computadores e celulares, para nos comunicar, lembrar, até mesmo para viver vidas secundárias. Defendem que estamos nos tornando uma versão de Homo sapiens, olhadores de tela e clicadores de botão. Estamos realmente considerando as proporções que esse poder tem nos dado? Então percebam. Ele fala que a tecnologia é um avanço muito grande na sociedade, mas que em contrapartida nós estamos nos tornando uma versão de Homo sapiens, ou seja, nós estamos voltando à era primitiva, porque com os adventos tecnológicos, alguns nos tiram a capacidade de raciocínio, de abstração e fazem com que a gente só clique no botão. Vocês concordam com isso, gente? Hum, Hum? Difícil dizer. Aí eu vou fazer uma pergunta. Eu estava esperando, porque como vocês são da área de tecnologia da informação, eu vou fazer uma simples pergunta. Quantos livros vocês leram esse semestre? Eu tô Nenhum. lendo agora. Você está lendo um agora, maio. Isso. Mas é Exato. livro convencional ou no Kindle? Na verdade, é um livro de romance que eu tô lendo, o N-Day. Não, tudo bem, mas é através do Kindle ou é o livro mesmo, Ah, físico? não, livro mesmo. Ah, tá. E você, Esther? Vixe, eu não tô não, professor. Eu lia quando eu trabalhava, aí eu tinha um tempinho no ônibus, a viagem era longa, aí eu me perdia e lia bastante. Agora, Hoje em dia, não mais. Por quê? Porque toda e qualquer informação que você quer está na palma da sua mão, ou que você precisa para aquele momento. Está na palma da sua mão. Você vai lá através do oráculo e busca a informação e ponto final. Você busca a informação com 140 a 200 caracteres. Não mais do que isso. Nós estamos sofrendo a síndrome dos 140 caracteres. Vocês já ouviram falar? Não. não. Então, essa síndrome foi gerada por conta das redes sociais. As redes sociais colocam mensagens curtas de impacto, que são as frases processuais, e isso fez com que os seguidores dessas redes sociais ficassem com essa síndrome dos 140. Tanto é que. Deixa eu fazer uma segunda pergunta para vocês. Quando vocês estão no Facebook, aparece uma publicação, tem lá 3 linhas, e aparece no final da terceira linha, ver mais. De 0 a 10, qual é a probabilidade de vocês clicarem em ver mais? 10. De ver? Você clica em todas, Maria? A maioria que me interessa, eu vou lá, e principalmente quando é fofoca. A maioria quando te interessa. Mas se for um qualquer anúncio a esmo, esquece. É menos um. Você não vai abrir É. de jeito nenhum. Uhum. Então percebam, por que isso? Por quê? Justamente pelo fato de que tem mais de 140 caracteres, eu não vou ler. Você vai falar, textão, deixa quieto, deixa para lá. Então você cria um atraso, é verdade. Você passa a perder o hábito. E isso é um perigo, gente. Porque uma vez que a gente perde o hábito da leitura, a gente perde o hábito de falar bem. A gente perde o hábito de falar certo. A gente começa a correr o risco de falar coloquialmente. Tá certo? Tá certo. Dúvidas aí, gente? Não. Não, tranquilo, professor. Vai lá, Maria.
Podemos conhecer qualquer cultura de qualquer lugar do mundo na hora que quisermos. E mais, podemos fazer o que quisermos com esse conhecimento e com aquilo que depreendemos dele. É depreendemos mesmo, professor? Depreendemos. Isso. Formando o que chamamos de opinião local. Como fica a atuação no universo onde a opinião local pode tornar-se pública e global? Então percebam, gente, com a questão do advento tecnológico chamado One, o que é o One mesmo, gente? Qual é a tradução de One? Vocês duas que são da área tecnológica, por gentileza, me auxilia? Nuan? One. World Wild. O que mais? Que é a nossa internet. Ela é chamada de One. Tem a LAN, que é a rede interna, e tem a One, que é a internet. Verdade. A rede mundial. Tá vendo? Eu não sou nem da área de tecnologia, e eu lembro. A aula do Ricardo, às vezes a gente quer esquecer que essa aula existe. Mas não esqueça, porque isso faz toda a diferença lá fora. Então, o que acontece? Eu posso fomentar uma opinião minha aqui, mas que todo mundo tem a possibilidade de enxergar e saber qual é a minha opinião em detrimento ao assunto que eu estou abordando naquele momento. Então, eu vou... Aí a pergunta é, muitos colocam, o Facebook é meu, o Instagram é meu, o WhatsApp é meu, tudo é meu, posto o que eu quero, quem não quiser que suma, mas tudo bem. Você sabe que terão opiniões adversas e contrárias, principalmente quando a gente fala de política, religião, relacionamento e futebol. Esses 4 pontos é bem delicado você discutir publicamente ou abertamente, porque cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua forma de condução para cada estilo. Então, você está preparado quando você joga a sua opinião, aquilo que você pensa, e espera que todos vão concordar com aquilo, que vão jogar flores para você, e você, na primeira invertida que você tomar, como que você vai reagir? Você vai entender, você vai respeitar que aquilo é a opinião da pessoa? A pessoa vai entender ou ela vai respeitar ao responder que aquilo é a sua opinião e não a do mundo? São essas indagações que eu trago para a gente pensar, para a gente finalizar a nossa aula. Porque hoje em dia é o que acontece. Muito se fala, eu respeito a opinião dos outros, que não sei o quê. Mas, gente, quantas briguinhas a gente vê por aí nas redes sociais, até em redes profissionais, gente. A gente vê briga por conta de divergências nas opiniões. No próprio trabalho, na própria organização, a gente percebe isso. Dentro da própria casa, onde pessoas divergem opiniões e na verdade, não há um respeito e começa a ter o quê? Atritos. Atritos desnecessários, mas começa a ter atritos. Então, pare um pouco, pense acerca disso. Como fica a nossa atuação no universo onde a opinião local pode se tornar pública e global? A sua simples opinião acerca do buraco que tem na rua da sua casa pode tomar proporções mundiais. Pode vir nego lá do Uzbequistão, do Cazaquistão, e comentar acerca do buraco da sua rua, que é lá no Santa Clara, por exemplo. Ou aqui no Taboão das Trevas. Prestaram atenção, gente? Fez sentido? Sim. Então, tá. Dúvidas? Não, professor. Que bom. Então, liberem as câmerazinhas de vocês para a gente tomar o nosso take. Semanal. É uma fotinha só, uma por semana, não tem problema nenhum. Nossa, não tem problema, hoje. Mostra só daqui para cima, ó. Daqui para cima, ó. Vamos, gente.
Peraí, professor, que agora eu tenho que levantar, né? Não precisa levantar, é só mostrar daqui para cima, ó. Aê, Maria. Assim. Ótimo. Assim mesmo, é daqui para riba, ó. Bora, Esther, faça igual a Maria. Peraí, Ó, gente, professor. família que estuda unida, permanece unida, tá vendo? Olha lá, Maria, a dona da pensão estudando. Vamos, Esther, não precisa passar batom, nem perfume. Mesmo porque se tiver com tosse, se passar perfume é pior ainda. Não. Ai, que linda, amiga. Até doente, você é maravilhosa. Que ridícula. Pois Só a é. cara da derrota. Ai, Maria, cadê você agora? Eu tô aqui. Ah, peraí que eu tenho que fazer assim, ó. Pronto, agora vai aparecer vocês dois. Só um minutinho. Oxi, não tá aparecendo você não, Maria. Eu não tô Tá aparecendo? aberto? Não. Agora vai aparecer. Olha lá. Aê, meu povo. Aê, sorrisão. No 3. 1, 2, 3 e... Ô, 06. Graças a Eu gosto Deus. assim. Eu gosto assim. Podemos encerrar a nossa aula, meu povo? Podemos, professor. Muito boa a aula de hoje, hein? E bom. Esther, espero que você se recupere muito rápido, que não seja absolutamente nada. E se for, você já sabe quais os cuidados que você precisa ter. E eu sei que com certeza semestre que vem nos vemos. E semana que vem a gente continua e veja se a gente consegue finalizar a unidade 3 e a 4, tá bom? Tá ok. Tá Muito ok, obrigada. professor. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.